Betano. Deposite e ganhe um bônus de até R$300. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Brasil e Suíça. 37 minutos do segundo tempo. Um golaço de Casemiro garante o Brasil nas oitavas de final da Copa. No outro jogo do grupo, Sérvia e Camarões têm 2 viradas de placar e um empate de 6 gols. Pelo grupo H, Gana vence a Coreia do Sul por 3-2 numa partida eletrizante. E Bruno Fernandes marca 2 vezes contra o Uruguai e põe Portugal nas oitavas. A equipe de transição de governo entrega o projeto que prevê Bolsa Família fora do teto de gastos por 4 anos. Chineses protestam nas ruas contra as restrições oficiais anti-Covid. O Jornal Nacional está começando. Na próxima sexta-feira, a seleção brasileira vai disputar praticamente um amistoso dentro da Copa do Mundo. Porque a partida contra Camarões vai ser ainda pela fase de grupos. Mas o Brasil já conquistou vaga nas oitavas de final com a vitória de hoje sobre a Suíça. É uma saborosa rotina, diversão no ônibus, festa no fim com os torcedores. A exemplo da estreia, os jogadores chegaram ao estádio e terminaram o jogo vibrando. PEC da transição é protocolada no Senado, com um gasto extrateto que pode chegar a 198 bilhões de reais e duração de 4 anos. O partido de Bolsonaro deve definir posição da bancada no Congresso sobre a PEC. Equipe de transição vai propor a Lula que a EBC, a estatal de comunicação, fique no Ministério da Cultura. A apuração é do Caio Junqueira. Governo chinês aumenta a repressão aos protestos contra medidas de restrição por causa da Covid. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Estamos ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video. Gente, a proposta de emenda à Constituição para estourar o teto de gastos chegou ao Senado oficialmente no início dessa noite. Segunda-feira, 28 de novembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Lula começa a semana em Brasília e busca apoio para a PEC da transição que é protocolada no Senado. E ex-ministro do TCU, José Múcio Monteiro, entra para a equipe de transição e é cotado para comandar as Forças Armadas. Na Previdência Social, o novo governo descobre que 5 milhões de pessoas estão na fila à espera de benefícios. 13 milhões de doses de vacina contra a Covid podem ser descartadas. Em São Paulo, cientistas da Faculdade de Medicina do ABC detectaram 2 subvariantes da Ômicron ainda inéditas no Brasil. China enfrenta onda de protestos violentos contra medidas de combate à pandemia de Covid-19. A segurança foi reforçada nas ruas de Pequim e Xangai. Casemiro marca o único gol do Brasil contra a Suíça e garante classificação da seleção para as oitavas de final da Copa do Catar. Olá, boa noite. Estão comigo esta noite Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e também o historiador e youtuber Marco Antônio Villa. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Villa. Seja bem-vindo. Boa noite, Dimas. Boa noite. Seja bem-vindo. Foi protocolada hoje a proposta de emenda constitucional do Bolsa Família. O novo governo quer garantir os R$600 para os beneficiários do programa social por 4 anos. A PEC prevê investimentos de quase 200 bilhões de reais fora do teto de gastos. O presidente eleito Lula está em Brasília para coordenar as negociações da PEC com o Congresso Nacional, além de outros pontos fundamentais para o sucesso do novo governo. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, 6 da tarde, em ponto pelo horário de Brasília, segunda-feira, começando a semana, 28 de novembro de 2022.
No programa de hoje teremos a participação de José Maria Trindade, Paulo Figueiredo, Fernão Lara Mesquita, o Coronel Gerson Gomes e também Roberto Mota. Então, vamos aos destaques desta edição. Em carta, militares da reserva alertam para o risco de convulsão social no país. Lula quer regulamentar a internet no início de sua gestão. E o ministro Ricardo Lewandowski defende o desencarceramento. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. É isso, muita notícia, muita informação para começar. Em uma carta que foi divulgada no último sábado, militares da reserva afirmaram que o Supremo Tribunal Federal impôs ao Brasil um regime de exceção e está ferindo as bases democráticas do país ao usurpar as atribuições do Executivo e também do Legislativo. Os oficiais também reclamaram da forma como os ministros lidaram com as sugestões para a melhoria do processo eleitoral, classificado como, eu vou abrir aspas, sem condições mínimas que atestem sua segurança, transparência, veracidade e rastreabilidade, fecho aspas. Por fim, os militares disseram que o STF e o TSE mantêm-se em silêncio em relação aos clamores dos cidadãos e que é notório que vivemos uma crise institucional. Muita análise e muita opinião para começar diretamente de Brasília, José Maria Trindade. Valeu, Hidalgo. Recuperado da cirurgia nas cordas vocais, o presidente eleito Lula está em Brasília. Ele assumiu pessoalmente as articulações políticas do futuro governo. Agora há pouco, a PEC da transição foi protocolada no Senado pelo relator do orçamento. Lula chegou ao QG da transição em Brasília para negociar pessoalmente os temas mais delicados do novo governo até agora. A prioridade é garantir o dinheiro do Bolsa Família do ano que vem. Em conversa com o MDB e com os petistas, o presidente eleito afirmou que é necessário negociar até o limite com o Congresso para assegurar a continuidade dos R$ 600 mensais e iniciar o pagamento dos R$ 150 extras por filho de até 6 anos. Mas, ao mesmo tempo, Lula sabe que boa parte do Congresso resiste em excluir o benefício do teto de gastos por 4 anos, com 200 bilhões de reais fora da âncora fiscal. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Bom, e a gente começa essa edição falando, claro, de Copa do Mundo. A seleção brasileira entrou em campo mais uma vez e saiu vitoriosa. Obrigada, Fefon. Perfeito, Fefon. Daqui a pouco você volta com mais notícias da Copa. Veja agora os outros destaques desta edição. PEC da transição é protocolada no Senado. O texto propõe que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos por 4 anos. O prazo será discutido pelo Congresso. Polícia vai investigar se adolescente teve ajuda de outras pessoas para cometer crimes em escolas do Espírito Santo. 3 vítimas estão internadas em estado grave. Em meio a protestos contra a política de confinamento causada pela Covid-19, chineses pedem renúncia do presidente Xi Jinping. Jornalista inglês é espancado e preso durante manifestações. Rússia intensifica bombardeios em território ucraniano. 300 crianças são consideradas desaparecidas. Essas e outras notícias você vê agora no Rede TV News. E a polícia divulgou mais detalhes sobre os ataques a escolas em Aracruz, no Espírito Santo. A polícia investiga se o adolescente agiu sozinho ou se outras pessoas o ajudaram no crime. A ação deixou 4 mortos. 5 vítimas permanecem internadas. A coletiva reuniu o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo e as cúpulas das polícias civil e militar. Este agente foi um dos primeiros a chegar ao local do crime. Inicialmente, priorizamos o socorro às vítimas, e conclamamos todos os policiais nossos de folga. Ele também participou das buscas ao suspeito. De acordo com a polícia, depois de atirar em várias pessoas, o rapaz almoçou normalmente e viajou com os pais para outra casa da família no litoral do estado. E chegando lá, encontramos o menor, que inicialmente negou a autoria, mas de frente às informações que já haviam sido repassadas pelas forças de segurança, como a foto do veículo, a imagem do menor no local, ele acabou confessando que teria sido o autor da barbárie.
Depois de confessar o ataque, o adolescente foi levado de volta para a residência em Aracruz. Lá, ele mostrou onde estavam as armas usadas no crime. Este outro policial disse que, de acordo com as investigações ainda preliminares, o atirador não tinha um alvo específico, como os professores, hipótese apontada inicialmente. Na versão apresentada por ele escolheu aleatoriamente. Como ele acessou pelos fundos a primeira escola, e a primeira sala era a sala dos professores pelos fundos, foi a sala que teve o acesso mais fácil. Em depoimento, o atirador disse ter agido sozinho, mas o envolvimento de outras pessoas é investigado. O armamento é do pai do jovem, um policial militar. Diante do acesso às armas e a habilidade do rapaz em manuseá-las, o comando da corporação informou que vai abrir um processo disciplinar para investigar a conduta do PM. O crime foi na sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã. O jovem invadiu primeiro a escola estadual Primo Beach. Lá fez vários disparos, principalmente contra professores. Em seguida, foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde atirou várias vezes. Depois fugiu no carro da família. Ao todo, 14 pessoas foram atingidas. 3 professoras e uma adolescente de 12 anos morreram. 5 vítimas permanecem internadas.